Olá, sou Beth Liperti e falo aqui do nosso canal Navio de Levezas. Por aqui temos um estilo de vida leve e tentamos passar isso para vocês através dos nossos conteúdos, dos convidados e dos vídeos que preparamos. Hoje eu vou falar sobre um filme que, apesar de já ter sido gravado há algum tempo atrás, ele ainda continua bem atual, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Eu vou pedir para que você espere só um pouquinho, que eu já volto. O filme é A Procura da Felicidade, com Will e Jaden Smith. Pai e filho trabalharam nesse filme. Ele foi gravado em 2007, tem 1h e 58 minutos de duração. Você pode encontrá-lo na Prime Video ou no YouTube mesmo. Tem também o filme completo para assistir. Ele é baseado em uma história real, a história de Chris Garden, que se passou na década de 80. No começo do filme, nós vemos o Chris caminhando com o filho com uma maletinha. Ele está sempre com uma maletinha. Essa maletinha tem um equipamento médico que é um scanner de ossos. Ele investiu a poupança da família nesse aparelho. Ele comprou vários aparelhos, só que ele percebeu que os aparelhos eram caros e nem eram tão importantes assim. Talvez um raio-x ajudasse o médico e era bem mais barato. E aí ele foi ficando cada vez mais com problema financeiro. Ele tinha ali um carro com multas, devia imposto. Com o passar do tempo ele foi despejado. A mulher dele recebeu uma proposta de emprego em outro local e resolveu aceitar. E ele pediu que ela deixasse o filho pequeno com ele. O filho do Chris, na época em que a mulher dele foi embora, tinha 1 ano e 9 meses, um pouco menos que 2 anos. Mas no filme eles colocaram o Jaden com 6 anos, porque era necessário ter um diálogo ali entre o pai e filho para que a gente pudesse entender o diálogo. E com essa dificuldade de colocação dos aparelhos, o Chris começou também a procurar emprego. E eu comento aqui algumas 3 situações que eu acho que podem nos servir de exemplo desse filme. É um filme emocionante, é um filme que a gente gosta muito de assistir, mas a gente pode tirar lições desse filme. A primeira situação é que já lá na década de 80 ele se preocupava em fazer networking. A primeira situação que eu destaco é quando ele encontra uma pessoa com um carro caro, luxuoso, e ele olha para aquele carro e ele pergunta para a pessoa como é que ele faz para ter um carro daquele. E a pessoa responde que trabalha ali na Bolsa de Valores. Ele começa a observar aquele local e ele resolve que ele vai preencher uma ficha para ver se ele consegue uma colocação naquele local. Em outro momento, fazendo estágio, ele percebe que ele precisa de clientes com uma condição financeira boa para aceitar o produto que ele está tentando vender. E ele consegue de uma forma assim natural, ele vai até uma pessoa que ele sabe que poderia inseri-lo num mundo de pessoas assim, e ele acaba indo fazendo amizade para poder vender aquele produto que ele precisava vender. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a responsabilidade e o compromisso que o Chris tinha com aquilo que ele assumia. Um exemplo do filme é quando ele foi preso por conta daquelas multas e daqueles impostos que ele devia. Ele tinha uma entrevista de emprego marcada e ele sairia no dia da entrevista, mas ele não teria tempo para poder se preparar, nem fisicamente, nem de outra forma. O que ele fez? Ele foi até essa entrevista, e é muito interessante porque o local era um local que exigia uma boa presença. Assistindo ao filme você vai ver como ele se saiu nessa situação. Numa parte do filme, num outro momento, ele conta
que ele conheceu o pai dele somente aos 28 anos e que ele decidiu que os filhos dele saberiam quem era o pai. Tanto é que ele acabou ficando com o pequeno. Quando a mãe foi embora, ele pediu para ficar com ele. E ele passou por situações muito difíceis. Ele acabou não podendo mais morar na casa, não conseguindo pagar um aluguel e foi morar na rua, literalmente, com o filho. Também é uma situação que vocês vão ver, mas assim, ele se manteve responsável, cuidador com essa criança, além de buscar a colocação dele no mercado. E o terceiro ponto é que ele não se vitimizava. Quando ele começou a fazer estágio numa empresa, ele não tinha mais um lugar para morar, ele permaneceu assim durante todo o estágio. Detalhe, o estágio não era remunerado, ele precisava fazer o estágio, ele precisava trabalhar mais que os outros devido à condição dele. Por exemplo, ele não tinha um telefone, nem acesso a telefone, ele precisava ficar na empresa, mas ele fez tudo isso. Um outro ponto é aquele carro, aquela pessoa com quem ele conversou, lá daquele carro de luxo. Ele não perguntou para a pessoa, ele não se vitimizou nem para ele mesmo, assim, nossa, esse homem tem um carro de luxo, eu não. Ele gostaria de ter uma vida que aquele homem tinha e perguntou para aquele homem o que é que ele fazia para ter um carro daquele. E uma outra situação é que ele usava situações negativas, como a questão do pai. Ele prometeu para ele mesmo que ele não deixaria que seus filhos não o conhecessem, mesmo tendo um pai ausente. A mãe dele, numa determinada época, disse para ele que ele não deveria permitir que ninguém dissesse para ele o que ele deveria fazer. E ele passou isso para o filho dele, e a gente vê no filme, nesse recorte da vida dele, que ele não permitia. Ele resolvia escrever a história dele com as condições que ele tinha. E se você quer conhecer um pouco mais da história de Chris Gardner, além do filme, tem um livro que ele escreveu com o mesmo nome do filme, que foi traduzido para o português, e ali você poderá ver mais detalhes sobre a vida dele, sobre o que aconteceu com a mãe dele, como foi a infância dele. Apesar do filme ser emocionante, conseguirmos aí viver as dores dele no filme, o importante é ter objetividade ao assistir esse filme e retirarmos aí lições e experiências para a nossa própria vida. Ele é um filme motivador, ele mostra uma história real e assim, eu acho que a parte mais difícil foi ele ter um filho vivendo naquelas condições, mas também esse momento aí foi a virada de chave na vida dele e eu acredito que esses 3 pontos que eu salientei ajudaram muito. E buscarmos ter essas atitudes em qualquer que seja o problema, dificilmente não sanaríamos esse problema. Muitas vezes podemos mudar a forma de olhar cada situação, né? Por exemplo, naquela situação em que ele foi para a entrevista de emprego, qualquer pessoa se sentiria assim, puxa, fiz tudo o que podia e a vida não me ajudou, o momento não me ajudou, não tive sorte. Pois ele não, ele foi. É um belo exemplo para nós. Às vezes a gente pensa, mas o filme exagera. Basta olhar, eu recomendo que assistam o filme, e se já assistiram, assistam novamente com outro olhar. E basta olhar a vida do Chris Gardner hoje. Como é que ele está, o que foi que ele fez, o quanto aquele recorte do filme foi importante na vida dele. O quanto as atitudes que ele teve naquele momento, naquela situação, foram importantes para ele chegar onde chegou. E eu te agradeço por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e esse conteúdo te chama a atenção, se inscreva. E esse conteúdo em especial, se você acha que alguém tiraria proveito dele, compartilhe com essa pessoa. E vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!